Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para a sua participação, seu debate, o seu esclarecimento. Nesta segunda-feira vamos falar do tema Novembro Azul e todas as questões que envolvem o câncer da próstata. Estamos aqui no aplicativo com o Dr. Leonardo Seliga Lopes, que é urologista e vai nos esclarecer diversos pontos a respeito deste tema. O assunto é sobre, principalmente, dados do Ministério da Saúde que mostram um retrocesso nos cuidados com a saúde da próstata. O levantamento mostra uma queda no número de consultas, cirurgias e internações. Quais seriam os motivos que estão levando aí os homens a recuarem no tratamento e na prevenção da próstata? Já vamos conversar com o Dr. Leonardo. Lembrando que antes nós temos aqui os nossos apoiadores, o Mais Espaço e Lazer, sucesso do seu evento para verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, também realiza a sua reportagem, o seu programa nos canais aqui da BCC Television, com a nossa equipe aqui super profissional, o Luciano, o Verão, o Márcio, a Betânia, também o Bernardo, aí sempre postos a lhe atender, né? No site www.bcctelevision.com. Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon 740 em São Paulo, do AM 740, entrando também pelo site www.radiotrianon.com.br, nos aplicativos de rádio, também pelas redes sociais, né, nas diversas plataformas, Facebook, Instagram, para que você se mantenha muito bem informado. O Radar Paulista vai ao ar todos os dias com a minha apresentação das 18 às 19 horas. Tá certo? Bom, vamos então trazer o nosso tema do dia, a questão do Novembro Azul, a saúde da próstata. Está conosco o urologista Dr. Leonardo Seliga Lopes. Muito boa tarde, também muito boa noite, Dr. Leonardo, porque o programa também entra à noite. Muito obrigado pela sua participação aqui na BCC. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui discutindo um tema tão relevante, né? E com essas informações aí tão impactantes que a gente teve aí em relação às consultas, internações e tratamentos da saúde masculina. É isso aí. Olha só, antes até da gente entrar nesse tema propriamente dito, doutor Leonardo, com relação a esse retrocesso, até para que muitas pessoas têm dúvidas, né, com relação à próstata, à saúde da próstata, as formas de prevenção e tudo mais. Eu gostaria que o senhor desse um panorama geral sobre a próstata, né, os cuidados que os homens precisam ter e o que ela representa no organismo humano. Perfeito. A próstata ela é uma glândula, né, que existe no sexo masculino, que ela está posicionada numa região entre a bexiga e o canal onde a gente urina, a uretra, né? Essa glândula ela tem, então, como função auxiliar na continência urinária e também na produção de líquidos que vão compor o esperma, que é o líquido que a gente ejacula, que vai ter a função depois reprodutiva. Então, ela basicamente serve para essas duas funções no sexo masculino. O que acontece é que com o estímulo da testosterona, que também é um hormônio bastante presente na função sexual masculina e nos órgãos masculinos em geral, a testosterona vai causar um aumento da próstata e existe, então, uma certa patologia, digamos assim, uma doença, que é o aumento benigno da próstata. Então, quando a gente está falando do órgão da próstata, o que acontece mais com os homens é esse aumento benigno da próstata. E eu costumo dizer que se todos nós homens vivêssemos até mais de 100 anos, todos nós teríamos algum grau de aumento da próstata. O que não significa, propriamente dito, que o câncer de próstata está presente quando a gente tem o aumento benigno da próstata. Então, quando a gente está falando de doenças da próstata,
nós temos que lembrar que existe um aumento benigno, que todos os homens poderão ter e podem ou não ter sintomas. Existem as doenças infecciosas da próstata, que a gente conhece e denomina por prostatite, e também existem as doenças malignas, que é o câncer de próstata, que é o que a gente chama mais atenção nessas campanhas de Novembro Azul. Bom, doutor Leonardo, e as formas de prevenção do câncer de próstata? Quais seriam aí as preocupações dos homens com relação a esse tema e o que o público masculino deve fazer com relação à prevenção? Quando a gente fala em relação à prevenção de câncer de próstata, na verdade a gente tem que ter atenção à qualidade de vida como um todo. Falar de saúde masculina, falar de saúde em geral, é, na verdade, prevenir doenças crônicas, né? Então, fatores como obesidade, a gente sabe que tem uma relação com o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, a dieta inadequada, o ganho do peso, a falta de atividade física, esses sim são os fatores onde a gente poderia interferir e agir numa prevenção ao câncer de próstata. Entretanto, o câncer de próstata tem alguns fatores de risco onde a gente não consegue interferir. E aí o ideal é, na verdade, fazer um diagnóstico precoce para que se possa, com esse diagnóstico precoce, ter um tratamento adequado com uma chance de cura de mais de 90%. Então, esses fatores de risco, que são mais chances de desenvolver o câncer de próstata, estão relacionados à idade do indivíduo, né? Conforme ele vai envelhecendo, aumenta o risco de câncer de próstata. Indivíduos que já tiveram alguém com câncer de próstata na família, principalmente indivíduos de primeiro grau, né? Então, um tio, um primo, o pai, o avô, e também aquelas pessoas negras, eles também têm, infelizmente, uma maior chance de desenvolvimento de câncer de próstata. Então, o que a gente recomenda é que esses indivíduos busquem um atendimento, um rastreamento, que a gente diz, para o câncer de próstata, não como prevenção, mas sim como diagnóstico precoce. Certo. Agora, do ponto de vista, doutor Leonardo, da idade do homem, né? E qual é a idade em que o homem deve começar a fazer exames? Qual é a idade em que o homem precisa ir ao médico com esse questionamento, né, com relação às doenças da próstata? Perfeito. Então, o ideal, né, para aqueles, como a gente sabe também, como eu citei no começo, que as doenças da próstata relacionadas ao aumento benigno são os que vão dar os sintomas, né, relacionados à próstata. Então, dificuldade urinária, levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, ardência ao urinar, sangramento na urina, são todos sintomas do crescimento da próstata. E quando você tem esses sintomas, a gente já solicita que busque um atendimento médico. Quando for na identificação precoce do câncer de próstata, a gente recomenda, né, na Sociedade Brasileira de Urologia, onde eu sou diretor de comunicação na seção São Paulo atualmente, a gente recomenda que os homens a partir dos 50 anos busquem esse atendimento para a tentativa de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Entretanto, naqueles indivíduos que têm o fator de risco aumentado que eu citei, então pacientes obesos, negros, com antecedente familiar, esses a gente recomenda que antecipe a busca pelo atendimento médico e procure já fazer esse rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Então, está aí a importância em relação à idade e os fatores de risco para essa população específica. Agora, e na verdade, doutor, essa questão, a gente fala muito do câncer de próstata, né? Mas com relação às doenças de uma maneira geral, é só o câncer de próstata ou há outras doenças que acometem essa região do organismo masculino? Como eu citei no começo, né? Então, a próstata, ela pode ter o aumento benigno, né? Como sintomas principais são as disfunções miccionais, a dificuldade de urinar, e esse aumento benigno pode acontecer na maioria dos homens, mas muitos podem não ter sintomas. A gente pode ter os problemas inflamatórios e infecciosos, que são as prostatites, e que também vão dar os sintomas semelhantes, e o câncer de próstata, ele acaba sendo somente uma questão mais grave
mas que a grande preocupação é que no início ele não dá nenhum sintoma. O câncer de próstata, ele para trazer sintomas, provavelmente ele já se desenvolveu, já está em maior tamanho, ou ainda mais grave, mais avançado localmente, e por isso a preocupação em se fazer esse diagnóstico precoce. Então, quando a gente deixa para buscar atendimento, quando a gente só está com sintomas, a gente retarda aí esse diagnóstico e às vezes a gente acaba diagnosticando já em situações avançadas em quase 20% das vezes. Além, lógico, da saúde masculina como um todo, né? E a gente ficar preocupado com questões relacionadas às queixas sexuais, ao desenvolvimento de sintomas relacionados a baixos índices hormonais de testosterona, que são mais ou menos coincidentes nessa mesma idade, nessa mesma população. Tá. Agora, o que o homem, na verdade, sente, né? Quais são os sintomas que os homens... O senhor falou agora há pouco com relação às questões sexuais e tal. Mas, na prática, no dia a dia, como é que o homem passa a ter alguns sintomas bem característicos dessas doenças? O principal, então, é realmente relacionado às queixas urinárias, né? O jeito de urinar. Então, quando o indivíduo começa a sentir que ele está indo muitas vezes ao banheiro, e às vezes os pacientes confundem, né, que ele está indo muitas vezes ao banheiro, então ele está urinando bem. Na verdade, o habitual, o comum é a gente ter aí um intervalo de mais ou menos 3 a 4 horas entre uma micção e outra. Então, ir várias vezes ao banheiro, sentir urgência de ir ao banheiro não são situações normais. E a gente também ter a dificuldade do esvaziamento, então o esforço para fazer a micção, e levantar à noite também não é normal, não é habitual. Então são os sintomas iniciais principais relacionados às doenças da próstata, também somados aí eventualmente a sangramento ou ardência ao urinar. Então esses são os principais sintomas relacionados ao aumento da próstata, tanto por doença benigna ou por uma doença maligna, então está relacionado principalmente ao jeito de urinar. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu continuo aqui contando com a sua participação, você ouvinte, internauta, telespectador, que nos acompanha aqui pela BCC Television, também pela Rádio Trianon, e na sequência a gente retoma o assunto aqui do Novembro Azul e as doenças relacionadas à próstata. Segura aí, a gente volta já já. Até já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta aqui com a Rádio Paulista na TV, né, nesta segunda-feira, tratando do Novembro Azul, as questões ligadas à próstata, né, as doenças da próstata, o câncer de próstata. Estamos conversando com o urologista doutor Leonardo Seligar Lopes, né, que tem aí uma vasta experiência nesse assunto, tem a sua especialidade, né, voltada para a próstata. E a preocupação agora também, né, doutor, como eu trouxe aqui no primeiro bloco, os dados do Ministério da Saúde que mostram esse retrocesso nos cuidados com a saúde da próstata. Por que, na sua opinião, os homens têm deixado de lado essa questão a partir dos dados apresentados pelo Ministério? Renato, na verdade, esses dados são realmente preocupantes, mas infelizmente eles têm a ver com a situação que a gente está passando atualmente da pandemia, né? A pandemia do coronavírus trouxe uma preocupação em relação à saúde pública, porque as pessoas começaram a deixar de ter atenção com os outros problemas de saúde. Então, a gente observou aí queda de aproximadamente 20% no diagnóstico das doenças de próstata, no câncer de próstata, né? Também uma pesquisa que a gente fez na Sociedade Brasileira de Urologia aqui em São Paulo, no ano passado, a gente também identificou que esses diagnósticos diminuíram bastante pela diminuição do número de realização de biópsias de próstata, não só também o número de internações para tratamento desses pacientes também diminuiu, mas a gente sabe que, na verdade, o que a gente tem é que os casos não diminuíram. O que aconteceu foi realmente talvez uma preocupação muito maior com o coronavírus e acabaram deixando outras doenças como pressão alta, diabetes, sem um acompanhamento devido. Então, o alerta agora fica ainda mais importante, né, para que a população volte a ter atenção com as doenças altamente prevalentes, como câncer de mama, como câncer de próstata, que cuide das doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, que volte aí aos poucos a ter atividade física, a ter qualidade de vida, para a gente poder retomar aos poucos os cuidados com a saúde como merece. Tá. Ainda com relação à questão da pandemia, do coronavírus, você acredita que os homens têm que ter uma preocupação maior em função também da pandemia, ou a doença ela não tem nenhum tipo de reflexo nesse aspecto? Dos dados também que a gente observou, né, tanto nos dados internacionais como aqui no Brasil, o que a gente percebeu é que os homens têm uma maior propensão ao desenvolvimento da doença do coronavírus mais grave, né? Não foi ainda muito bem estabelecido o porquê disso, mas aparentemente os homens têm uma chance maior de ter o coronavírus, a doença do Covid-19, de uma maneira mais grave. Talvez até por conta desse cuidado em relação à saúde crônica que as mulheres têm um pouquinho mais do que os homens, né? E a gente, às vezes, tem indivíduos que eram diabéticos, que eram hipertensos e não fizeram esse diagnóstico, que a gente sabe também que tem uma maior chance de desenvolver Covid mais grave. Então, provavelmente isso tem relação, além de que a gente ter identificado que o coronavírus também traz repercussões na saúde masculina como um todo, né? A gente viu aí sinais de diminuição dos níveis hormonais de testosterona, casos de disfunção erétil, né? Impotência sexual. Então, com certeza, os indivíduos do sexo masculino têm aí uma maior propensão a desenvolvimento de doenças e de sequelas pós-Covid, que a gente tem chamado. Então, com certeza, é uma população também de risco para essa situação. Tá. Uma outra questão que é bastante recorrente quando se fala da próstata, né, das doenças da próstata, é o exame de toque retal, que os homens fogem como o diabo foge da cruz desse tipo de exame em razão do preconceito que existe com relação a esse tema. Gostaria que o senhor falasse a esse respeito e o toque retal ainda é o principal exame para o início de uma detecção de uma doença da próstata? Quando a gente fala de examinar um órgão, né, então a gente tem que entender que a gente precisa de duas avaliações. Então, vou fazer um paralelo com o exame da mama. A mulher faz a palpação da mama, o autoexame da mama, só que a gente tem dificuldade de conseguir sentir a nossa próstata, né? Então, precisa ser feito um exame digital da próstata para se palpar a próstata.
Então, ainda é importante fazer o exame digital da próstata, né, o toque retal, associado a um outro exame, que é um exame de sangue, que é o PSA. Esses dois exames vão dar a noção para a gente se existe uma necessidade de uma investigação mais específica para realizar, aí sim, a biópsia da próstata, que é o exame que vai dar a certeza do câncer de próstata. Então, qual é o alerta, na verdade? Quando a gente tem um PSA alterado, não quer dizer obrigatoriamente que a gente tem um câncer de próstata, mas também um PSA normal, é necessário também se fazer o exame de toque para se identificar em até 20% das vezes um câncer ainda inicial, que, como eu disse, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem chance de cura de mais de 90% das vezes. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce. Hoje, a gente tem exames mais modernos que a gente tem como auxílio no diagnóstico, né? A ressonância, por exemplo, multiparamétrica da próstata já tem sido disponibilizada em muitos locais, mas ainda não é acessível para todo mundo, não é todo lugar, por exemplo, do atendimento público que tem acesso a isso, então ainda não é o que vai dar o diagnóstico ou a certeza para a gente se tem algum problema ou não. Então, por enquanto, ainda a recomendação é toque retal, PSA e, se por acaso estiver alterado, uma biópsia da próstata. Tá. E aí, constatado, né? Vamos colocar aqui, até para que os homens que estão nessa fase, ou que já passaram, ou que estão aí também preocupados com a sua saúde, vindo a um diagnóstico de câncer de próstata, quais são os tratamentos disponíveis e quais são as chances de cura de acordo com a situação do paciente? Então, quando a gente diagnostica esse câncer de próstata na fase inicial, né? Então, quando ele ainda está no comecinho, a gente tem chances de cura de mais de 90%. E essa cura acontece com o tratamento, principalmente por método de cirurgia, né? Então, o tratamento cirúrgico, a retirada da próstata, que a gente chama de prostatectomia radical. E aí não importa se é uma cirurgia com corte, se é uma cirurgia por videolaparoscopia, se é uma cirurgia por robô, ela vai ser retirada totalmente em bloco, e aí a chance de cura ela é bem alta, mais de 90%. Existe a possibilidade do tratamento com radioterapia, também com boas chances de cura, mas aí principalmente para aqueles pacientes ou que não podem ser submetidos a uma cirurgia ou que não desejam passar por uma cirurgia, também tem altos índices de cura aí também próximos de 90%. Quando a gente faz o diagnóstico um pouco mais tarde, né, ou seja, passou um pouquinho da hora, aquele câncer está um pouquinho mais avançado, o que vai acontecer é que a gente vai juntar tratamentos. Então, nós vamos fazer cirurgia, o paciente vai passar por uma radioterapia, às vezes a gente tem outras medicações, como um bloqueio hormonal, para a gente poder conter o avanço da doença. Então, em todos os estágios da doença, em todos os níveis da doença, a gente tem possibilidade de conter o avanço da doença e permitir que tenha uma qualidade de vida com isso nos próximos anos. Uhum. Eu queria voltar um pouquinho aqui na questão do toque retal, até a pedidos aqui de alguns internautas que mandaram essa pergunta aqui, pedindo inclusive para eu perguntar para o senhor com relação ao preconceito e o medo da realização do toque retal. Por que, na sua opinião, por que, dentro da sua experiência, ainda os homens têm esse preconceito e esse medo? Há algum risco no toque retal? Enfim, o que o senhor pode dizer a esse respeito? O preconceito existe, né, muito por conta das gerações passadas em relação à sexualidade, né? Então, muito se pensa que isso poderia alterar a sexualidade do indivíduo, o que não é uma verdade, né? A gente sabe que isso não tem relação nenhuma, nem com a sexualidade e muito menos com a função, né, da região. Então, o toque retal não vai trazer, nem no momento do exame, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. O exame ele é muito rápido, ele acontece de uma maneira muito delicada também, com anestésicos locais, e ele não traz nenhuma perda de função, não vai deixar o paciente com dificuldade de evacuação, nem com evacuação solta, e também o preconceito gerado por conta da sexualidade,
Isso é um tabu que a gente tem que desmistificar e não ficar alimentando isso, uma vez que a sexualidade não tem relação nenhuma com esse exame. Então, é um exame rápido, que não traz nenhum tipo de déficit funcional e, com certeza, não altera nada na sexualidade. Os homens podem ficar tranquilos em relação a isso, até porque, fazendo um outro paralelo aqui com outro problema que é tão grave quanto, que são os problemas intestinais, o câncer de intestino, né? Existe uma recomendação de se fazer uma colonoscopia, que é um exame com uma câmera pela parte intestinal, sob anestesia geral, sedado, que seja, e essa colonoscopia também é necessária ser feita a partir dos 50 anos, aí numa frequência a depender do histórico de antecedente do paciente. Então, é um exame que também vai ser feito e que também não traz nenhum problema de saúde para o indivíduo, então todo mundo pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá, então o nosso objetivo aqui é também esse, né, o de desmistificar, como disse aqui o doutor Leonardo, essa questão, né, do toque retal, para que os homens se protejam, né, se previnam com relação às doenças da próstata. Uma outra questão, doutor Leonardo, é a seguinte: eu recebi aqui também alguns comentários sobre a possibilidade de alguns tumores que cresceriam mais lentamente e que talvez não fossem diagnosticados num primeiro momento e que poderiam lá na frente trazer consequências graves para os pacientes, né? Eu observei aqui, inclusive, quando eu estou perguntando aqui para o senhor, alguns casos realmente que foram relatados em algumas redes aqui relacionadas a esse tema. É possível isso acontecer? Os homens podem ter tumores, vamos dizer, que vão crescendo lentamente e têm dificuldade de diagnóstico? Na verdade, o crescimento lento do câncer de próstata, ele é como praxe para todos os pacientes. É mais raro o crescimento do câncer de próstata ser muito rápido. Tanto por isso, a gente faz essa recomendação de fazer os exames anualmente, né, e não em intervalos menores. O que acontece é que, por vezes, esse tumor ele é tão pequeno em regiões tão difíceis de se identificar que, numa primeira análise, às vezes o câncer já estava lá e ele não é detectado. Isso, na maioria das vezes, não é um problema quando os pacientes fazem esse acompanhamento anual, porque em algum momento ele vai perceber que o PSA alterou, vai ser identificado uma alteração do aumento da próstata e esse câncer vai ser identificado de uma maneira adequada. O problema é quando os pacientes deixam de fazer essa avaliação anual e acabam vindo num momento mais tardio, né? E aí sim é um pouco mais preocupante. Eu digo isso porque existe até uma possibilidade de, quando a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata muito pequenininho, muito bonzinho, que a gente sabe que o crescimento dele vai ser lento, às vezes uma das propostas do médico, do urologista, então para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, não se assuste, uma das propostas pode ser uma coisa que a gente chama de vigilância ativa, acompanhar esse tumor que não está te causando nenhum mal naquele momento, mas que às vezes o tratamento seria, como eu digo, um tiro de canhão numa formiga, então que ele pode ser tratado mais para frente sem nenhum prejuízo para a sua saúde. Então isso também é possível. Então o importante é a periodicidade do acompanhamento com o médico, de no mínimo aí uma vez por ano, e aí já acompanhar a questão relacionada a colesterol, triglicéridos, diabetes. Faz parte, a cultura que o homem tem que aprender a ter é o que a mulher já tem desde pequena, que é fazer o acompanhamento e não curar a doença, e sim evitar a doença. Tá, eu observei aqui também, nesses estudos do Ministério da Saúde, que nós temos, por exemplo, o senhor falou com relação ao exame de biópsia, né, que detecta o câncer de próstata. Nós tivemos, por exemplo, nos estados ao norte, por exemplo, o Acre, uma queda de 90%, Mato Grosso, 69%, Rio Grande do Norte, 50%, Rio de Janeiro, 39%, São Paulo, por exemplo, e Distrito Federal tiveram um baixo impacto, na ordem de 6% e 7%, né, nessa sequência. Aqui o senhor atribui essa queda. A gente pode verificar, por exemplo, estados do Acre, Mato Grosso, com uma queda muito acentuada. Porque o senhor acredita que nesses estados há uma queda dessa magnitude, né, enquanto em São Paulo e Distrito Federal
a queda foi bem menor? Provavelmente isso está relacionado à rede hospitalar disponível, né? Veja que a biópsia de próstata é um procedimento que, na maioria das vezes, é feito num ambiente dentro de um centro cirúrgico ou de uma sala onde seja possível fazer uma sedação, uma anestesia. E nesse período que a gente passou de pandemia, muitos equipamentos hospitalares, né? Então, mesmo que fossem postos de saúde, centros de atendimento de UBS, foram transformados em atendimentos para Covid, para o coronavírus, né, Covid-19. Então, provavelmente houve uma necessidade de alterar esses fluxos, o que provavelmente nos grandes centros isso acabou sendo menor e por isso talvez esse impacto menor, mas ainda assim com algum impacto com essa diminuição aí do número de realização de biópsias. Então, é importante ter esse entendimento também em relação ao cenário que a gente passou diante da pandemia, né? Tá certo. Bom, doutor Leonardo, infelizmente nós estamos aqui com o nosso tempo se esgotando e para finalizar, gostaria que o senhor então falasse, né, sobre o Novembro Azul, sobre as suas atividades nesse momento, né, em que a divulgação do tema, em que essa nossa matéria, por exemplo, aqui, que vai ao ar pela BCC, também pela Trianon, aplicativos, redes sociais e tudo mais, né, trouxessem uma mensagem da sua instituição, do seu trabalho para os homens que precisam, é claro, se prevenir com relação às doenças da próstata. Na verdade, então, eu queria agradecer, Renato, esse espaço, né? Então, aqui em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, essa campanha Novembro Azul, na verdade, é uma campanha que a gente faz anualmente, mas que é a lembrança, na verdade, para o homem ter um cuidado com a saúde, né? Tanto é que a nossa campanha hoje traz a hashtag Minha Saúde no Azul, para dar um enfoque na saúde global do homem, não só na saúde da próstata. Então, eu gostaria de convidar a todos que acompanhem as redes sociais da Sociedade Brasileira de Urologia, o @sbusp.oficial, ou também no nosso site www.sbu-sp.org.br, onde vocês vão poder ter mais informações e mais conteúdo a respeito de cuidado da saúde masculina como um todo. E agradeço mais uma vez aí a BCC e a você, Renato, pelo convite. A gente que agradece e teve a honra, né, de contar aí com a sua presença aqui no Radar Paulista na TV, né, e sempre que possível estaremos aí também solicitando novas entrevistas para que o nosso público fique muito bem informado e esclarecido sobre esse tema e outros ligados à saúde, né, doutor Leonardo? Agradeço muito a sua disposição em nos atender, tá certo? E eu deixo aqui também os meus agradecimentos aqui a todos da BCC também e aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores que nos acompanharam nesta segunda-feira, né? Deixando esse recado aí, doutor Leonardo, com relação às preocupações, às formas de prevenção, né, para que os homens continuem nessa campanha do Novembro Azul e se previnam, né, com relação às doenças da próstata. Lembrando que semana que vem estaremos novamente com mais um tema aqui no Radar Paulista na TV. Um grande abraço a todos e até semana que vem e uma ótima semana. Até lá!